Palavras que respiram. Blue Sisters. As Irmãs Blue, Coco Mellers. Capítulo 3. Avery. No final do jardim, atrás do galpão e das roseiras do tipo Rainha Elizabeth, floridas em cor-de-rosa, Avery estava se preparando para fumar seu cigarro diário. Ela vestiu a jaqueta Barbour extra grande e as luvas amarelas de lavar louça, que mantinha escondidas atrás das ferramentas de jardinagem para essa finalidade específica, juntamente com o enxaguante bucal, aromatizador de ambiente e chicletes. Ela acendeu um longo fósforo de cozinha e aproximou-o da ponta do Winston, sentindo algo entre ansiedade e resignação. Inspiração profunda, expiração profunda. Na luz pálida do entardecer, a primeira nuvem de fumaça flutuou para longe como um pensamento. Ela nunca ficava tão consciente da respiração como quando fumava, nunca ficava tão presente. Seria uma ótima forma de meditação se não a estivesse matando também. O jardim estava em plena floração de verão, e gerânios violeta e cor-de-rosa viravam suas faces atrevidas para o pôr do sol. Avery olhou para o caminho ladeado por amores perfeitos azul escuros até a casa para confirmar se não vinha ninguém. A casa dela era vitoriana e estreita, a apenas 2 ruas do Parque Hampstead Heath. Do lado de fora, era coberta por era decrépita e charmosa, o tipo de casa em que se imaginaria que mora um artista, o que provavelmente já acontecerá, embora poucos pudessem bancar um imóvel naquele bairro hoje em dia. Elas compraram a casa juntas havia 7 anos, com o valor da entrada bem recheado por uma quantia surpreendente que Chitty herdara de um avô na Índia, na época em que ela e Avery se conheceram. Mas até mesmo Chitty, psicoterapeuta com um consultório particular bem-sucedido, teria sofrido para pagar a hipoteca sem a renda de Avery como advogada corporativa. Hampstead era a Inglaterra que os americanos gostavam de imaginar, sua extensa área verde com sabor de vida no campo sem a inconveniência de realmente ser obrigado a sair de Londres. Sua rua principal, que ostentava uma loja de chás orgânicos, uma livraria, um sebo e uma loja de chocolates artesanais, era um sinal do bom gosto britânico. Até a estação de metrô, revestida de tijolos vermelhos e com bonitas janelas em formato de meia-lua, parecia sofisticada. Em Hampstead era fácil para os americanos ignorarem a outra Londres, a cidade dos apartamentos populares e das casas de apostas William Hill, dos finais de tarde envergados sobre uma cerveja e um pacote de batatas fritas em um bar, e das noites beligerantes que acabavam com um kebab devorado de qualquer jeito no ônibus de volta para casa. Avery adorava dizer que vivia em Hampstead porque essa informação já dizia muito sobre ela: proximidade, bom gosto e riqueza. Na infância, ela e as irmãs tinham tudo de que precisavam, mas não o que queriam, que era espaço. Perto demais para ter conforto. Um clichê, mas era verdade. Elas estavam perto demais para ter conforto naquela casa. Havia só um banheiro para os 6. Pro Frock pode ter medido sua vida em colheres de café, ela sempre pensava. Mas Avery media a dela em horas gastas esperando o banheiro ficar livre. Na época, Avery odiava aquilo. Ela e as irmãs se sentiam como lagostas espremidas em um tanque escuro, cada uma delas disputando espaço e esbarrando nas outras para chegar até a luz acima do nível da água. Durante toda a adolescência, ela sonhava em ir embora, mas ficou morando lá até que Bonnie começasse a treinar, Nick fosse para a faculdade e lá que começasse a viajar como modelo. Quando as irmãs já estavam bem encaminhadas, ela se permitiu fugir. Avery exalou a fumaça. Durante anos, ela colocará as irmãs em primeiro lugar. Quando foi embora, já bebia às escondidas de manhã. Debruçava-se para fora da janela do banheiro tarde da noite para fumar os baseados com heroína de que precisava para dormir. Só quando saiu de casa é que finalmente passou a injetar. Ela escorregou da beirada alta e estreita em que se equilibrava havia anos e foi caindo. Durante um ano, enquanto esteve em São Francisco, mesmo se as irmãs conseguissem falar com Avery, elas não conseguiam realmente se comunicar com ela. Ela tinha ido parar em algum lugar onde era impossível acompanhá-la. Mesmo depois que se desintoxicou e se formou em direito, ela logo partiu para Londres em busca do próprio sucesso, da própria liberdade.
Avery já tinha abandonado as irmãs antes, mas nunca faria isso outra vez. Não era só porque precisavam dela, ela precisava das irmãs. Ela se sentia o máximo quando as ajudava, podia perceber agora. Aquela era a única estrutura em sua vida, o único poder superior em que acreditava. Depois do funeral de Nick, foi Avery quem pagou para o tempo ficar parado. Ela fez os pagamentos da hipoteca do apartamento em Nova York durante todo o ano anterior, o que permitiu que ele ficasse vazio com todas as coisas de Nick intocadas. Mas o tempo era mais poderoso do que o dinheiro. Ninguém sabia disso melhor do que Avery. Foi um arranjo de curto prazo e, no entanto, ela ainda não se sentia pronta para encarar o fim. Agora, ao ter ciência de que ele logo terminaria, ela sentia uma nostalgia desconhecida do apartamento lotado. Para o bem ou para o mal, tinha sido difícil sentir-se só em um lar como aquele. Avery apagou involuntariamente o cigarro na lata de feijão cozido que ela guardava escondida atrás de uma pá só para isso. Então fez bochechos com enxaguante bucal e cuspiu no mato. Ela tirou a jaqueta Barbour e as luvas amarelas de borracha. Por fim, colocou um chiclete de hortelã na boca. Ela se sentia uma adolescente. Avery tinha voltado a fumar poucos meses atrás, depois de ter parado 10 anos antes, aos 23. Não eram exatamente os cigarros que a faziam se sentir jovem, era o retorno ao seu eu oculto, a Avery que só ela conhecia. Ela seguiu pelo caminho do jardim até as luzes amarelas da casa. Então abriu as portas francesas, revelando Chitty e seu irmão mais novo, Vish, apoiados no balcão de mármore da cozinha, com os rostos resplandecentes na luz azul da tela do computador. Vistos de longe, os irmãos poderiam ser gêmeos, os dois descansando o queixo fino sobre o cálice formado pelas mãos longas, o cabelo preto e liso refletindo a luz como se estivesse envernizado. Os dois tinham o nariz forte e a testa arqueada e autoritária, características que sugeriam inteligência e discernimento. Chitty tirou o rosto das mãos com um sorriso assim que Avery passou pela porta. Estamos assistindo a uma live sobre o filme da mamãe, ela disse. Você chegou bem na hora das perguntas do público. É brutal, Vish comentou. A mãe de Vish e Chitty, Ganesha, era uma documentarista premiada e ativista política cuja crítica feroz ao neocolonialismo e à política externa dos Estados Unidos a mantinha sempre no noticiário. Ela tinha criado os filhos entre Delhi e Londres, então mandou-os para o internato assim que Chitty fez 13 anos e Vish, 11, para conseguir voltar à Índia e ao seu grande amor, as filmagens em tempo integral. Ganesha nunca teve problemas com a sexualidade de Chitty, sua única decepção, como ela relembrava com frequência, era a filha ter escolhido viver com uma americana, acima de tudo. Avery aproximou-se deles, e Chitty apoiou a cabeça no ombro dela automaticamente. Avery se enrijeceu. Seu método de esconder o cheiro do novo hábito só funcionava a uma distância segura. Desde quando você masca chiclete? Chitty perguntou com suavidade. Posso ouvir o barulho da mandíbula. Vou jogar fora, Avery disse, correndo, praticamente fugindo dela. Cara, ela não bebe nem usa drogas, Vish disse. Deixa ela pelo menos mascar chiclete. Você sabe que eu também não? Chitty rebateu com um sorriso. Mas é porque você não gosta, ele disse. Já a Avery adora, Avery completou, cuspindo a goma de mascar na lixeira. Mas Chitty tem razão, é um mau hábito. Chitty ergueu um pouquinho as sobrancelhas. Eu não disse isso, ela respondeu. Ei, Avery, Chitty me contou que dia é hoje, Vish disse, esfregando a nuca com visível desconforto. E eu sinto muito. Pela Nick. Meus, pêsames. Obrigada, Avery disse, dando-lhe um soquinho de leve no braço. Mas eu estou bem. Chitty olhou-a com cumplicidade. Você sabe o que eu digo a respeito de bem. Para terapeutas, bem é um palavrão, Avery recitou. Mas eu estou mesmo. Estou só dizendo que você não precisa estar bem para nós, Chitty respondeu, com voz suave. Sua família. Eu sei, Avery disse, com mais esforço do que ela pretendia. Lá vai, Vish comentou, apontando para a tela. Mais um cordeiro para o matadouro. A câmera circulou pelo público até um jovem indiano de óculos. O microfone em um pedestal estava diante dele, ele o pegou para firmá-lo e passou a outra mão nos cabelos, constrangido. Meus amigos e eu muitas vezes debatemos com entusiasmo os documentários premiados no Oscar. Ele sorriu com uma impaciência afetada.
Embora ainda não tenhamos chegado a um consenso satisfatório, ouso pensar que a senhora também participe dessas conversas de bar. Ele pigarreou. Então, minha pergunta é, qual é o seu favorito entre os concorrentes deste ano e por quê? Que merda, Viz disse. A câmera voltou para o rosto de Ganesha, endurecido pela frustração. Eu não participo dessas conversas de bar, como você as chama, porque eu não penso na arte dessa forma. É um grande desserviço para os filmes pensar neles com base na hierarquia. Os prêmios são um modelo capitalista para a criatividade. Não dou nenhum valor para essas honrarias, embora eu possa ter ganhado várias delas. Não pôde resistir a esse detalhe, Chitty murmurou. Na verdade, Ganesha continuou, visivelmente se entusiasmando com o que diria a seguir. Fui convidada muitas vezes para participar de comitês de premiação, e tenho o hábito de recusar. Eles são ruins para os cineastas, criam políticas ruins para a indústria e representam estratégias de marketing já ultrapassadas. Não preciso de um comitê, quase sempre formado majoritariamente de homens, para urinar. Ganesha fez uma pausa com satisfação depois de utilizar essa palavra, no meu trabalho para provar seu valor. Ela concluiu, eu questiono profundamente qualquer autoridade que se apresente como órgão decisório nas artes, e aconselho você e seus colegas a fazerem o mesmo. O jovem estrábico, visivelmente envergonhado, voltou a se sentar. Ah, mano, Viz disse. Ela não está errada, Avery respondeu. Sim, mas esses são, tipo, fãs da mamãe. Ela poderia ser um pouco mais gentil com eles. Eu acho que eles gostam, Avery disse. Ela é a dominatrix deles. Perturbador, comentou Chitty. Mas correto, Viz disse. Em seguida, uma mulher branca e tímida, usando brincos de frutas de plástico, se levantou e pegou o microfone. Oi, primeiro, eu queria te agradecer por ter mudado a minha vida. Gemidos de Chitty e Viz. Minha pergunta é simples, que momentos da sua vida te consolam? Ganesha assentiu com a cabeça e fechou os olhos devagar, como um gato que tivesse sido acariciado no lugar certo. Boa pergunta, ela ronronou, e a mulher ficou corada de prazer. Você já percebeu como a mamãe fecha os olhos quando fala? Viz perguntou. É como se o que ela diz fosse tão verdadeiro que ela mal consegue testemunhá-lo com todos os sentidos. Para ser justa, eu acho que ela pode ter só esquecido os óculos, Chitty disse. Às vezes, Avery via o desejo que Chitty tinha de amar a mãe quebrar a superfície do seu desprezo, como um filhote de foca espreitando com a cabeça acima do nível do oceano. O problema com Ganesha era que você nunca podia saber se seria abraçado ou espancado. Um momento que me ocorre agora, Ganesha estava dizendo solenemente, é a sensação de encostar o rosto na pança da minha cachorra. Eu tenho duas, e uma tem uma pança considerável. O público riu, em parte para aliviar a tensão da pergunta anterior, em parte pelo privilégio de ouvir uma das mentes cinematográficas mais afiadas e vivas dizer a palavra pança com tanta seriedade. Eram cães de rua, ela continuou. A mãe de uma delas foi morta por um carro na estrada em frente à minha casa. Ela era tão pequena quando a encontrei, que tive de a alimentar com uma pipeta. Chitty bufou involuntariamente. E no entanto, ela não acreditava em nos amamentar. A outra eu roubei, Ganesha disse, movimentando os ombros com orgulho. Ela ficava amarrada dia e noite em uma árvore perto de casa, e um dia eu fui lá e a peguei. Sinto que é meu dever libertar os que não são amados. Um murmúrio de aprovação circulava pela multidão quando Chitty fechou o notebook. Já deu, ela disse. Avery observou o rosto dela em busca de sinais de mágoa, mas ela parecia inabalada. Estou com fome. Você fica para o jantar, Visonode? Ele girou no banquinho do balcão e deu um longo suspiro na direção do teto. Estou com o coração partido demais para comer, ele disse. O que aconteceu? Avery perguntou. O novo amor da vida dele, Chitty disse, sorrindo. Avery virou-se para inspecionar o conteúdo da geladeira enorme. Ah, e quando você encontrou esse novo amor? Ela quis saber. Ontem à noite. Então é sério, ela disse. Ela tirou um maço de coentro murcho da prateleira de cima e jogou-o no lixo. Ela nunca tinha sido uma grande cozinheira e quando estava sozinha, ainda considerava cereal um jantar adequado. É sim, Viz defendeu-se. Ela é bacana, cara.
Ela sabia toda a letra de Brinda Ruckus do Wu-Tang. Isso é bacana, Avery reconheceu. Vamos pedir comida naquele lugar italiano? Tem comida boa, perfeita na geladeira, Chitty disse. Vou grelhar uns vegetais. Eu gostei mais da ideia da Avery, Viz disse. De toda forma eu ferrei com tudo. Precisei enviar alguma mensagem hoje para impressioná-la. E o que você mandou? Viz abaixou a cabeça, constrangido. Não tem como ficar mais previsível do que isso, ele lamentou. Mais prosaico. Chitty inspirou profundamente. Não foi uma foto do seu pênis, foi? Viz ergueu a cabeça. Mulher, lógico que não. Ele gritou. Pare de pensar besteira. Chitty deu uma risadinha, desculpando-se. O que poderia ser pior do que uma foto do seu pênis? Avery perguntou. Ei, Viz contestou, fingindo indignação. Avery ergueu as mãos para se desculpar. Eu estava me referindo à natureza do conteúdo, não à qualidade. Temos certeza de que o seu pênis é perfeito, Noodle, Chitty disse. Ela olhou para Avery, e os olhos dela estavam dançando com diversão. Mulher, Viz protestou. Você é minha irmã. Pare com isso. Então o que foi? Avery perguntou rindo. Não pode ter sido tão ruim. Eu disse, feliz quinta-feira. Ele escondeu o rosto na dobra do braço. Que banalidade. Nunca mais vou ter notícia dela. Chitty revirou os olhos e esfregou as costas de Viz. Nesta semana, as longas unhas dela estavam pintadas de um rosa intenso. Está tudo bem, ela murmurou. Você terá outra chance. Amanhã vai ser outro dia. Exatamente. Avery sorriu com ironia. Você pode enviar graças a Deus é sexta-feira. Enquanto Viz gemia de desespero, Avery virou-se para pegar o telefone que estava tocando dentro de sua pasta. Tudo certo? Chitty perguntou, ao ver um ar de preocupação no rosto dela. É a minha irmã. A gostosa ou a assustadora? Viz indagou, visivelmente animado. Chitty bateu na parte de trás da cabeça dele. Não seja reducionista. Você sabe o nome delas. Bonnie Blue poderia me partir ao meio como um biscoito, Viz disse. Eu digo assustadora com o máximo de respeito. A gostosa e a assustadora, Avery repetiu. E a morta, ela pensou. Então o que sou eu? A chata. Estável, querida, Chitty corrigiu, animada. Tem diferença. Mas Avery não era estável, não de verdade. Ela estava se desvendando. Só que ninguém sabia disso ainda, nem mesmo ela, na verdade. Você também é a gay, Viz disse generoso. Se estivermos falando só de generalidades. Chitty agarrou a parte de trás da cabeça dele e a chacoalhou. O que deu em você? Ela o repreendeu. Avery levantou uma sobrancelha. Quem disse que minhas irmãs não são gays também? Você só diz isso porque está com essa aqui, Viz disse, abraçando a irmã pela cintura, que acha que todo mundo é gay. Porque todo mundo é, Chitty respondeu. No mínimo um pouquinho. Sim, as pessoas transgêneros e travestis da escala de Kinsey, ele disse. Só estou dizendo que se alguma parte de mim deseja algo colocado no meu rabo, então ela deve estar enterrada bem fundo, porque com certeza não tenho consciência dela. Tanto quanto da sua próstata. Chitty rebateu com vivacidade. De toda forma, a resposta para a sua pergunta é lá que, Avery disse. Ela quer vir para ficar. Isso é fantástico! Chitty exclamou. Você sempre diz que ela deveria vir. Ela está tão perto no fim das contas. Avery balançou a cabeça. Alguma coisa está errada. Por que você diz isso? Ela quer vir logo. Tipo, amanhã. Deve ter acontecido alguma coisa em Paris. Ou talvez ela tenha ouvido falar do nosso fabuloso quarto de hóspedes, que eu finalmente consegui pintar. Chitty estava reformando um cômodo da casa por vez, cada um com uma cor. Ela entendia as cores como uma linguagem na qual era fluente, e Avery ainda estava tentando entender cada palavra estranha. Por exemplo, ela tinha dito a Avery que em Jaipur, onde os avós dela viviam, havia 50 variações de azul e turquesa, cada uma com seu próprio nome. Avery, por outro lado, lutava para pensar em uma.
Chitty tinha escolhido esmeralda para as paredes do quarto de hóspedes, e cobriu a cama com lençóis de linho na cor quartzo rosa para contrastar, transformando o que tinha sido um escritório acanhado em um quarto precioso como uma caixa de joias. Avery sentia que essa era uma analogia adequada para o efeito de Chitty na sua própria vida. E por que eu não fui convidado para ficar nesse fabuloso quarto de hóspedes? Vish perguntou. Porque você mora em Londres, tolinho, Chitty disse. Vish olhou para toda a volta da cozinha com as paredes de um azul claro e os utensílios de metal brilhantes, as superfícies de mármore polido e a grande pia de fazenda, com uma torneira separada para a água com gás que Avery havia pagado uma fortuna para instalar. Não nesta Londres, ele disse. Mais tarde naquela noite, Avery estava mergulhada na banheira vitoriana com pés cromados, ouvindo rádio. Ela não se importava com o que estava tocando, só precisava de algum barulho para evitar que ficasse sozinha com seus pensamentos. Era o tipo de coisa que ela se lembrava do início da sobriedade, como era insuportável até escovar os dentes sem ter algo para distraí-la. Ela ligava a televisão no volume máximo enquanto tomava banho, segurava o secador em uma das mãos e um livro na outra, apiava as notícias enquanto comia e se deitava na cama com os fones despejando música nos ouvidos até tarde da noite. Com o tempo, no entanto, sua mente se tornou um lugar mais pacífico. Ela esteve até em retiros de meditação, dias inteiros apenas estando presente consigo mesma, prestando atenção na respiração, deixando os pensamentos vagarem pela mente como nuvens em um céu claro. Não mais. Agora, quando fechava os olhos, via cada erro que tinha cometido até chegar a este momento. Seu clima interno, que fora calmo, continha tempestades outra vez. Avery afundou na água e ouviu murmúrios líquidos ao redor dos ouvidos. Ela ficou submersa o quanto pôde, e emergiu ofegante em busca de ar. Quando abriu os olhos, Chitty estava em pé diante dela. Posso entrar? Ou é um dos seus banhos solo? Claro que pode. Chitty desabotoou a calça e a túnica de linho e deixou-as cair ao redor dos pés. Sua figura nua, que já fora tão eletrizante para Avery, agora era tão familiar quanto a mobília. Chitty desfez a trança preta que chegava até a cintura, e enrolou o cabelo no que ela chamava de coque de dormir, um redemoinho denso no alto da cabeça. Ela tinha o tipo de cabelo que as pessoas paravam na rua para admirar. O comprimento era um espetáculo perpétuo que parecia um truque de mágica. Chitty tinha 39 anos, quase 7 a mais do que Avery, mas quando ficava de costas, seu cabelo dava a impressão de que ela era muito jovem ou muito velha, o que era adequado, considerando uma das primeiras coisas que Chitty havia contado a Avery sobre si. Quando se conheceram, Chitty estava sentada diante dela em seu antigo consultório de terapia, um bloco de anotações nas mãos e os tornozelos cruzados. Era a primeira sessão de terapia na vida de Avery, e elas conversaram durante quase 1 hora. Ao responder por que estava lá, Avery explicou que ela tinha largado o vício em cocaína, se formado em direito e mudado para Londres para trabalhar em um dos mais renomados escritórios de advocacia do mundo, mas que ela não conseguia dormir à noite de jeito nenhum. Quando se encaminhavam para o final, Avery descobriu, para sua surpresa, que não queria que a sessão terminasse. Posso voltar na semana que vem? Ela perguntou. Eu gostaria, se você quiser, Chitty disse. E você pode me ajudar? Chitty concordou com um gesto de cabeça. Acho que sim. Eu ainda tenho salvação? Avery quis saber. Chitty sentou-se na cadeira e observou-a. Posso lhe dizer algo pessoal? Em geral, eu não falo sobre mim com os clientes, e provavelmente não falarei outra vez, mas acho que pode ser útil se eu me explicar. Avery assentiu. Ela ficou intrigada com Chitty imediatamente, e queria ouvir qualquer coisa que ela tivesse a dizer. As pessoas que eu tenho mais dificuldade em tratar são aquelas que não consigo imaginar quando eram crianças, ela disse. Devido às circunstâncias em que eu nasci e fui criada, eu tinha de ser uma criança bem adulta, e eu gostaria, ou pelo menos parte de mim gostaria, de ser uma adulta bem infantil. Muitas vezes, vejo o mesmo desejo nos meus pacientes. E quanto a mim? Avery perguntou. Você pode ver o tipo de criança que eu fui? Chitty fez que sim com a cabeça. E, Avery quis saber. Você dissimulava, ela respondeu.
Você ainda o faz. Avery poderia ter ficado ofendida, mas não ficou. Era verdade. E como eu paro? Ela perguntou. Chitty largou o bloco no colo e olhou fixamente para Avery, contemplando-a. Conte a verdade nua e crua, ela disse. E ela contou. Avery contou a verdade para Chitty durante anos, muito tempo depois de ter deixado de ser paciente e se tornado parceira dela. Aquela verdade que Chitty tinha sido sua terapeuta primeiro, era mais difícil para Chitty. Ela não se via como alguém que poderia se apaixonar por uma paciente. Havia julgado quando os professores avisaram sobre o poderoso movimento da contratransferência durante o curso. Ela tinha parado de ver sua supervisora por causa disso. Tinha passado muitas sessões angustiada com a própria terapeuta, tentando entender por que ela queria arriscar sua reputação, talvez até mesmo a carreira, por causa daquela jovem americana que tinha vindo ao seu consultório reclamando de insônia. A coisa mais antiética que Chitty já tinha feito foi se apaixonar por Avery. Mas ela a amava. Não era uma escolha, era sua verdade nua e crua. Durante 7 anos, elas foram felizes juntas. Na primeira vez que fizeram amor, Avery estava deitada com a cabeça pendendo para fora da cama, enquanto Chitty explorava os segredos do seu corpo e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. O sol poente se estendia preguiçoso pela cama em faixas douradas. Quando Avery fechou os olhos, ele brilhava como mel através das pálpebras. Eu não sabia, ela repetia maravilhada, mas com tristeza. Eu não sabia. A cabeça de Chitty apareceu sobre ela, rodeando-a com os movimentos sussurrantes do cabelo. Avery estava corada como uma rosa dourada. Não sabia do que, minha querida? Mas Avery não conseguiu explicar com palavras. Ela não sabia que o amor podia ser sentido assim, tão harmonioso, tão doce, que seu corpo merecia tanta ternura. Elas ficaram abraçadas enquanto a luz escoava pelo quarto. Saliva e suor esfriavam na pele. Avery teve aquela sensação ansiada por tanto tempo. Amor, sim, mas também segurança. Finalmente ela estava segura. Harmonia era a melhor palavra em que ela podia pensar para descrever a vida das duas juntas. Tinham suas discussões, como qualquer casal, mas a vida diária era harmoniosa. Suas naturezas se complementavam. Chitty, naturalmente mais provedora, cozinhava quando elas comiam em casa, cuidava do jardim e fazia com que a casa se tornasse um lar. Avery, sempre pragmática, fazia as declarações de imposto, pagava as contas e planejava as férias. Nenhuma das duas gostava muito de fazer faxina, então elas contrataram um serviço de limpeza que vinha a cada 15 dias. Avery pensava que o amor era feito de gestos visíveis, grandiosos, mas o casamento revelou-se uma somatória de atos comuns, quase irrelevantes, de devoção diária. Lavar as canecas que ficaram na pia antes de dormir, subir ou descer as escadas correndo para dar um beijo antes de sair de casa, cortar um pedaço a mais de fruta para compartilhar, atos fáceis de esquecer, mas que, se esquecidos, fariam muita falta. Durante anos, Avery e Chitty se orgulharam de não os ter esquecido. Então, no último ano, Nick morreu, e Avery mudou. Ela não voltou a beber por causa da morte da irmã, sabia que não podia fazer isso. Mas a tristeza. Ela não sabia lidar com a tristeza. Foi a surpresa que doeu mais. Ela tinha vivido toda a vida adulta minimizando os riscos para não ser pega desprevenida pela dor, e no entanto, não tinha conseguido se proteger. Avery já estava em recuperação por quase 10 anos quando Nick morreu. Como ela não percebeu que a irmã estava sofrendo tanto? Como ela não tinha visto os sinais? Ela era a irmã mais velha, era sua tarefa não deixar de ver as coisas. Uma parte dela, nunca verbalizada, temia que isso tivesse acontecido porque ela andava ocupada demais observando Chitty. No funeral de Nick em Nova York, Avery pegou um livro de preces da igreja. Havia anos que não roubava nada, mas a sensação foi a mesma. O coração acelerado, o som do sangue bombeando nos ouvidos. Nenhum pensamento, apenas o peso do livro aconchegado na faixa da sua calça preta. Quando voltou para Londres, continuou fazendo a mesma coisa. Nada significativo. Uma barra de chocolate da loja da esquina, um batom da Boots, um par de tênis do bazar beneficente. Roubar de um bazar beneficente com aquele salário era abominável, ela sabia. Então ela prosseguiu para as lojas maiores da Bond Street, Burberry, Gucci e Chanel. Era muito mais fácil do que quando ela tinha 20 e poucos anos, em São Francisco, e roubava para sobreviver. Agora, ela podia usar uma nova estratégia.
Agora ela era uma mulher de sucesso aos 30 anos, uma advogada corporativa que podia pagar por qualquer coisa bonita que seus dedos tocassem, enquanto sorria intencionalmente para as vendedoras. Ela aceitava taças de champanhe sem provar um gole, dava um show ao pedir que vitrines fossem abertas, olhava-se no espelho, então fingia ter um compromisso e, em um turbilhão de agradecimentos e promessas de voltar, saía da forma indiscreta de quem não tinha nada a esconder. O tempo todo, seu prêmio surrupiado, uma bolsinha acolchoada para moedas, um bracelete com corrente de ouro, um lenço de seda bordado, aninhava-se contra sua pele como um animal em busca de calor. Olhando lá de cima, Chitty colocou um pé na água e estremeceu. Você sempre deixa a água muito quente. Eu gosto assim. Avery moveu-se para o lado e abriu espaço para Chitty, que entrava e saía da água com um gritinho. Se eu não tiver de lutar para manter a consciência até o final, não acho que seja um banho de verdade. Chitty finalmente submergiu e descansou a cabeça na borda da banheira. Só você poderia transformar algo supostamente relaxante em uma luta pela sobrevivência. Há quanto tempo está se cozinhando aqui? Avery levantou a mão para mostrar os dedos enrugados. Chitty pegou-os entre os seus e acariciou as dobras da pele enrugada. Sabia que acabaram de comprovar que há uma função evolutiva para nossos pés e mãos fazerem isso? É mesmo? É para ajudar a ficar grudado embaixo d'água, como as ranhuras de um pneu. Faz sentido. Avery concordou com um gesto de cabeça. Se você pensar em seres humanos se agarrando em córregos, rios e essas coisas. Exatamente. Ou caçando na chuva. Parece óbvio agora, mas acabou de ser provado. Durante todo esse tempo, nosso corpo vem realizando esse milagre de design inteligente, que era um mistério para nós. Avery sorriu. Mas agora sabemos. Chitty assentiu. Agora sabemos. Chitty recostou a cabeça na borda da banheira e suspirou. Um ano inteiro, ela disse. Eu perguntaria como você está se sentindo, mas acho que já sei. Sabe? Chitty deu um sorriso cansado. 2 terapeutas entram em um bar. Ela disse. Você está bem, diz o primeiro terapeuta. Como eu estou? Avery tentou devolver o sorriso. Era a piada favorita de Chitty. Favorita, lógico, porque era verdadeira. Ela era naturalmente empática, muitas vezes capaz de saber o humor de Avery pela quantidade de leite que ela punha no café da manhã. Sua profissão era entender os outros. Mas Avery não queria ser entendida agora, nem por sua esposa nem por ninguém. Você foi a alguma reunião hoje? Chitty perguntou, em uma tentativa. Avery só tinha retornado ao Alcoólicos Anônimos depois de quase um ano de hiato, e Chitty parecia não querer criar problema. Avery balançou a cabeça em negativa. Amanhã. Chitty assentiu. Eu sinto falta dela também, sabe? Chitty disse de repente. Bem aqui. Chitty apertou a garganta, e Avery viu seus olhos brilharem com lágrimas. Eu sei que é importante para você, vivenciar seus próprios sentimentos sem competir com os meus. Mas sua voz falhou, eu a amava também, e ainda a amo todos os dias. Só queria que você soubesse. E Nick amava Chitty, todas as irmãs de Avery a amavam. Chitty, que tinha voado para Nova York com Avery para o aniversário de 21 anos de Nick no primeiro ano de namoro. Se é que se pode chamar de namoro o fato de terem comprado uma casa juntas depois de 3 meses do primeiro encontro, e convencer a Avery a ficar fora, dançando e cantando no karaokê, até as 4 da manhã para comemorar. Ela surpreender a todos ao cantar Gonna Urri, as Sloas e Quem da Dolly Parton, em uma voz tão suave e cheia de saudade que o bar inteiro a ovacionou de pé. Chitty era algo raríssimo, uma ótima e verdadeira ouvinte, que se lembrava do nome das amigas e o dos amores das irmãs e perguntava por eles na próxima vez que se encontrassem, que fazia toda a conversa parecer um castelo de cartas construído em conjunto e que nunca desabaria. Chitty dizia coisas do tipo, eu estava pensando no que você disse na última vez sobre confiança, e então apresentaria um lampejo absolutamente brilhante e daria o crédito para outra pessoa. Ela dava lindos presentes de Natal que de alguma forma, capturavam tanto como o presenteado era quanto o que ele queria ser. Ela não era perfeita, é lógico. Avery tinha as queixas domésticas habituais, como quando o cabelo comprido de Chitty entupia o ralo do banheiro, relegando a ela a tarefa de retirar o emaranhado nauseante.
Ela tinha péssimo gosto para programas de televisão, e assistia ao tipo de reality shows que Avery considerava de baixo nível e pura exploração. Ela tinha pés chatos, mas se recusava a usar as palmilhas ortopédicas, muito menos os sapatos que não fossem desenhados pelo patriarcado para aleijar as mulheres. Então ela sempre insistia em pegar táxi por causa de dores nos pés, ao passo que Avery adorava caminhar. E havia questões maiores também. O crescente desejo de Chitty por um bebê, enquanto Avery ainda estava indecisa sobre o assunto. E sendo honesta, Avery às vezes sentia que os cuidados de Chitty eram um pouco excessivos. Em momentos menos generosos, Avery os via como uma forma de Chitty obter controle e tornar os outros dependentes dela, de modo que ela pudesse se proteger do mesmo abandono que tinha vivenciado com a mãe. Até o ato de comprar a casa no bairro em que Avery queria morar, tão de repente, logo depois de se conhecerem, seria uma forma de coerção. Avery podia pagar metade da hipoteca e bancar boa parte das reformas, mas não teria condições de comprar a casa naquela época. Ao dar a Avery o que ela sempre quis, espaço, segurança, uma casa própria, Chitty tinha certeza de que ela nunca iria embora. Mas isso era injusto. Avery recebia de boa vontade todo o cuidado de Chitty. Ela tinha convencido Chitty a namorá-la apesar da apreensão de Chitty quanto a como elas se conheceram, e ficou encantada com a possibilidade de logo irem morar juntas. Durante toda a vida, ela tinha procurado por um amor como o de Chitty. E as irmãs de Avery adoravam Chitty pela mesma razão que Avery. Ela era a parceira ideal. A intensa inteligência emocional de Chitty funcionava como um rosa para o espinho do intelecto afiado de Avery, e juntas, elas floresceram. Eu sei que você sente falta dela, Avery disse, tentando ser mais suave. É sua perda também. Ela queria abrir espaço no seu coração para a dor de Chitty, mas tinha dificuldade. Se Vish morresse, Avery ficaria desolada, é claro, mas não poderia jamais servir de comparação. Sua vida tinha sido reduzida a 2 dias, o dia em que Nick ainda estava viva e o dia em que ela morreu. A colcha de retalhos vasta e sutil de anos e estações que compunham sua vida tinha desaparecido. É com Locke que estou preocupada, ela continuou. Ela nem mencionou que dia é hoje na mensagem. Será que esqueceu? Tenho certeza que não, Chitty disse. Talvez ela só não soubesse o que dizer. Avery poderia ter concordado, mas ela não tinha terminado as reclamações. E como nossa mãe foi enviar aquele e-mail justo hoje com tantos outros dias? Você sabe que eu vou acabar dando um jeito naquele apartamento todo sozinha, ela resmungou, sentindo o corpo todo enrijecer, apesar do efeito relaxante do banho. Como sempre. Você nunca pede ajuda para suas irmãs, Chitty frisou. Se pedisse, elas ficariam contentes em colaborar. Avery balançou a cabeça em negativa. Bonnie não vai voltar lá, e eu entendo, você sabe, depois de tudo que ela passou. Não se pode confiar em Locke para nada, como já sabe. Mas vender agora? Só faz 1 ano. É cedo demais. Eu falei para os meus pais que eu continuaria pagando. Por que eles não me deixam pagar? Talvez eles queiram seguir em frente, Chitty sugeriu, com suavidade. Bem, talvez eles devessem pensar em nós, para variar. Parece que suas irmãs podem estar prontas para seguir em frente também. Avery abriu a boca, mas Chitty ergueu a mão para terminar o pensamento. Não porque se importam menos que você, mas porque é doloroso demais mantê-lo. Avery estava pronta para discordar, mas ela se recostou na banheira em vez de discutir. Eu gostaria de ver as pessoas do jeito que você vê, ela disse, submergindo mais fundo. E como eu as vejo? Com generosidade. Chitty recostou-se também, e olhou para o corpo de Avery sob a ondulação da água. Seu rosto, que antes estava alegre, ficou apático. A tristeza se espalhou por suas feições. Era como ver uma nuvem lançar sombra em um campo extenso amplo. Chitty colocou a mão sobre os olhos, cansada. O que foi? Avery perguntou. Por instinto, ela ergueu a mão para apoiar o seio esquerdo. Era um hábito que Avery tinha desde a adolescência para se acalmar, um ato tão inconsciente que ela muitas vezes tinha de parar de fazê-lo durante as reuniões estressantes com os seus clientes. Sob a ponta dos dedos molhados, seu coração se acelerava. Eu odeio me importar, Chitty disse. Eu odeio me importar tanto. Então era isso. O momento do acerto de contas. Chitty sabia dos cigarros, dos roubos, de tudo. Avery apertou o seio esquerdo.
Mas sob o medo, havia alívio também. Ela poderia parar, com a ajuda de Chitty, ela poderia parar. Olha, estou envergonhada, mas fico contente por você saber, ela começou. Chitty olhou para ela através da mão. Você notou também? Ela franziu as sobrancelhas. Claro que você notou. Não era o que estava esperando. Ela observou o rosto de Chitty. Notei o quê? Eu engordei. O quê? As mandíbulas de Avery se destravaram com alívio, ou com decepção, ou ambos. Você não precisa fingir que está surpresa, Chitty exclamou. Olhe para mim. Avery olhou para a esposa, realmente olhou para ela pela primeira vez em muito tempo. Duas pernas longas como castiçais afunilados. A trilha macia e escura de pelinhos abaixo do umbigo. Quantas vezes Avery tinha percorrido aquele caminho sinuoso? Ela olhou para as mãos finas e elegantes de Chitty mergulhando na água como guindastes. O rosa profundo e brilhante das unhas pintadas. E sim, para ser honesta, o abdômen estava mais saliente do que quando elas se conheceram. As coxas, um pouco mais grossas. Mas assim ela parecia mais sensual, mais feminina. Avery espiou o próprio abdômen reto e pálido, e sentiu, como sempre, sua falta de encantos quando comparada a Chitty. Avery era atraente, mas não era nenhuma Vênus, ela sabia. Suas tatuagens acrescentavam alguma curiosidade, pelo menos. O melhor que poderia dizer sobre si era que tinha boa aparência. Um rosto simétrico e corpo econômico, ombros retos, quadris estreitos, pernas fortes. Um corpo que, pela sua concepção, era tão sensual quanto uma caixa de cereal. Lógico que por ter crescido com uma irmã com a aparência de Locke, Avery esteve muito perto da beleza a maior parte de sua vida. Mas ao contrário de Locke, cuja aparência angelical complicava e ocultava-lhe a escuridão interior, Chitty aparentava ser exatamente como era. Ela era suave e polida, graciosa e robusta. Era bonita da forma como a natureza é bonita, eternamente. Certo, pare de olhar para mim, Chitty pediu. Ela colocou um braço sobre o peito e riu constrangida. Avery segurou a mão dela. Você é perfeita, Chitty. Chitty franziu a testa e Avery logo se corrigiu. Eu sei que não devemos usar essa palavra porque as mulheres usam o perfeccionismo como uma forma de automutilação e blá blá blá. É que, para mim, você é. Eu não mudaria nada em você. Isso era verdade? Ela não estava sentada ali havia pouco listando os defeitos de Chitty? Você sabe que eu não me importo com o seu peso, ela acrescentou. Isso, pelo menos, era pura verdade. Eu me importo. Eu não gosto de me importar, mas eu me importo. Minhas calças me apertam a cintura quando estou sentada em uma sessão. Veja todas essas marcas incriminadoras em mim. Vamos comprar calças para você. Mas são as minhas favoritas. As YSL de seda? Chitty confirmou com a cabeça. Eu vou comprar outras, Avery prometeu. Elas são vintage, Chitty disse com tristeza. Ela agitou a água à sua frente. Eu não vou ser uma dessas pessoas que usam calças de elástico. Que Deus me ajude se eu acabar sendo uma delas. Ninguém vai fazer você usar calças de elástico. Chitty deixou escapar um gemido baixo. Eu já tenho quase 40. Quando isso aconteceu? 40 é jovem. Chitty olhou para ela. 34 é jovem. Eu tenho 33. Chitty jogou água nela. Pior ainda, ela pegou o sabonete e envolveu-o nas mãos. Eu achava que se meu corpo parecesse irreconhecível para mim, é porque eu iria ter um bebê. Eu não estava preparada para esse arredondamento na meia-idade. Avery enrijeceu-se. Chitty havia congelado óvulos pouco depois de elas se conhecerem, uma escolha que parecia ter tirado a pressão desse tipo de observação, mas não para sempre. Avery sempre soube que não queria carregar uma criança, enquanto Chitty sabia que queria. Como Chitty era mais velha e Avery queria priorizar a carreira, o congelamento parecia uma opção sensata. Mas Chitty não queria ser mãe velha. Ela tinha começado a falar mais a sério sobre encontrar um doador no ano passado, uma ideia que Avery nunca rejeitou abertamente, mas que também não incentivava. Então Nick morreu, e desde então elas não falaram mais nada relacionado ao futuro, menos ainda sobre algo que pudesse mudar a vida como uma criança. Está muito quente, Avery disse. Estou cozinhando.
Em um só movimento, ela saiu da banheira e colocou os pés no piso congelante do banheiro com um suspiro. Eu sabia que devíamos ter instalado aqueles aquecedores de piso. Ela pulou no tapete do banheiro e enrolou-se em uma tolha, observando Chitty tirar a espuma dos ombros e do peito com cuidado. Quando ela terminou, Avery abriu uma toalha grande e balançou-a. Chitty saiu da banheira e deixou Avery enrolá-la na toalha. Elas ficaram isoladas no minúsculo tapete do banheiro, enquanto Avery esfregava os braços de Chitty para aquecê-la. Você mudou de ideia? Chitty perguntou baixinho. Sobre o bebê? Ela olhou para Avery por baixo dos cílios pretos molhados, que estavam agrupados em espinhos grossos. Sua face estava completamente aberta, desarmada. A ideia de magoá-la com a verdade de que Avery nunca tinha decidido, Chitty planejara, e ela só tinha concordado, era insuportável. Você mudou? Avery devolveu, tentando não parecer muito esperançosa. Chitty suspirou baixinho. Não, ela disse. Eu nunca vou mudar de ideia sobre isso. Chitty era como Nick, inegavelmente maternal. Mas Avery não tinha certeza, ela não tinha certeza de nada. Talvez só uma tivesse de saber, ela pensou. Talvez estivesse tudo bem não ter certeza, se uma delas tivesse? Seria suficiente fazê-lo por Chitty, e não pela criança? Isso faria dela uma mãe ruim? Ela já tinha demonstrado ser uma esposa ruim. Com certeza faria qualquer coisa por Chitty, a única pessoa que ela amava tanto quanto as irmãs. Certo, ela disse. Os olhos de Chitty se fixaram nos dela. Quer dizer que você acha que está pronta? Quer dizer que eu acho que nunca vou me sentir pronta, mas vamos lá. O que você acha? Chitty fixou nela seu olhar firme, indefeso. Querida, eu já tenho quase 40 anos. Eu quero ter um bebê e quero que ele seja seu. Eu teria hoje mesmo, se nós pudéssemos. Apesar da dúvida, apesar da culpa, apesar de tudo, Avery sorriu. Então talvez devêssemos começar a praticar. Elas caminharam juntas até o quarto. Chitty soltou o coque e deixou o cabelo cair em uma onda preta sobre os ombros. Ela se deitou na cama, ainda enrolada na toalha, e olhou para Avery um pouco tímida e esperançosa. Nós não fazemos há um tempo, ela disse em voz baixa. Eu sei. Muito gentilmente, como se estivesse removendo o curativo de uma ferida, Avery retirou a toalha. O perfume suave do sabonete aflorou da pele úmida. Chitty colocou as mãos no peito de Avery e a manteve imóvel sobre si. Você me quer? A pergunta poderia ter sido sedutora, mas na boca de Chitty era honesta. Avery não tomava a iniciativa no sexo havia tempos. Quem poderia culpá-la por perguntar? Avery a queria sim, mas o que ela sentia mais profundamente era sua própria sensação de estar querendo, o lado sombrio dessa palavra. Como esposa, como irmã, como mulher, ela estava querendo. Em vez de responder, Avery apoiou o rosto no peito de Chitty e aninhou a mão entre as pernas dela. Lá estava aquele calor familiar. Ela acariciou-a em pequenos círculos concêntricos, primeiro em um sentido, depois no outro, circulando e circulando, até que sentiu a umidade chegar. Ela afundou um dedo dentro dela, depois dois, preenchendo Chitty até não haver lugar para mais nada. Chitty emitiu um único suspiro, vibrando. Vamos fazer um bebê, Avery disse, seu rosto enterrado no pescoço de Chitty, em um lugar no qual ela não podia ser vista. Eu vou te dar um bebê. Mais tarde, Avery permaneceu deitada no escuro, olhando fixamente pela janela. Elas tendiam a deixar as cortinas abertas, pois preferiam acordar cedo com a luz do sol. Com pouca nitidez, ela conseguia rastrear o contorno da meia-lua, escondida atrás de um novelo de nuvens. Ao seu lado, Avery podia sentir o corpo de Chitty relaxado no sono, a respiração quente e regular. Chitty sempre dormia o sono profundo dos inocentes, deslizando da vigília para a sonolência tão facilmente quanto deslizava seu corpo de um atracadouro para um lago. Mas Avery continuava de olhos bem abertos. A insônia que desaparecera logo depois de conhecer Chitty havia retornado. Naquela época, ela tinha pavor das noites, mas agora achava as horas silenciosas e tranquilas um alívio. Era melhor do que sonhar que Nick estava viva e acordar toda manhã tendo de relembrar mais uma vez.
Ela olhava pela janela os canteiros escuros de flores, o pé de magnólia florescendo, a silhueta da árvore contra o céu azul marinho profundo. Avery sabia que parte dela ainda estava lá fora de pé, sozinha no fundo do jardim, expelindo fumaça no ar noturno, fora da vista e fora de alcance. Continua. Palavras que respiram.